Boa noite, irmãos. Até que eu falo alto, mas nem tanto, né? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre os nossos corações nessa noite. Tanto a nós aqui reunidos, como os nossos irmãos, ou aqueles que estão ou estarão nos assistindo pelo YouTube. Irmãos, nós vamos estar iniciando, fazendo a leitura do Salmo de número 63, os versículos de 1 a 4. Eu vou estar pedindo à igreja que se coloque de pé e vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Salmo 63, de 1 a 4. Leamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me dizer-te, enquanto eu viver, e em Teu nome levanto as mãos. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Estamos aqui, Pai, neste momento, como igreja, reunidos, Pai, para estar oferecendo esse culto ao Senhor. E reconhecendo, Pai, a nossa pequeninez, e reconhecendo também a nossa total dependência do Senhor, nós viemos, nesse momento, nos entregar diante do Senhor, para que o Senhor esteja direcionando todo esse momento aqui, Pai, que seja realmente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. O Senhor esteja preparando os nossos corações para estar recebendo a Tua palavra, para estarmos aqui com o desejo de realmente estar cultuando ao Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai. Por isso, nós dependemos do Senhor e Te pedimos, Senhor, continue abençoando a cada um de nós, a nós que nos encontramos aqui, aos Teus servos que porventura estão caminhando por aqui, traga-os em paz segundo a Tua vontade. E aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo através da mídia, Senhor, esteja abençoando os Teus servos também segundo a vontade do Senhor. Pai, entregamos desde já também o Teu servo, o pastor Wendel, que estará também dentro de breve trazendo o recado do Senhor para esta igreja. Senhor, esteja usando o Teu servo segundo a Tua vontade. Eu Te peço, Pai, todas essas bênçãos humildemente com ação de graça, e deixa entregue no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito e eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Aqui a gente pode se sentar. Os nossos irmãos estão, apesar que... Boa noite, irmãos. Vamos dar sequência, aos nossos louvores e adoração ao nosso Deus. Sei que vocês acabaram de sentar, mas quem puder colocar-se de pé para que nós possamos louvar com entusiasmo, com força, com vigor e com coração desejoso por este momento tão precioso que nós temos a oportunidade de viver, que é o momento de louvar ao nosso Deus, nosso Criador. Graça sobre graça recebi.
pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Os versículos de 8 a 14, também vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Salmo de número 103, de 8 a 14. Leiamos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente,
nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Mais uma vez, nossos irmãos estão com a responsabilidade de estar dirigindo a igreja mais um cântico. Oh
Irmãos, agora vamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 51. Salmo de número 51. Todo o Salmo, o nosso irmão presbítero Everton vai estar com a igreja lendo alternadamente. Vamos estar fazendo, então, a leitura do Salmo de número 51. Leamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases sem sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Irmãos, nesse momento, a igreja está com a oportunidade, está numa oração silenciosa, está confessando ao Senhor os nossos pecados, para continuarmos oferecendo um culto que realmente seja agradável ao Senhor. Logo em seguida, após o momento de oração silenciosa, eu pedi ao nosso irmão André Lindo que esteja quebrando o silêncio com oração audível.
Nossos irmãos do grupo de cântico vai estar conduzindo a igreja mais um cântico, e nesse momento a igreja está com a oportunidade de estar entregando seus dízimos e suas ofertas. E não esqueçamos, né, de que hoje é o segundo domingo, então o dia da oferta missionária. Então aquele irmão que trouxe sua oferta também está com a oportunidade de estar trazendo o seu dízimo e sua oferta. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, meus irmãos? Louvar o nome do Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou
sempre eu canto o que fizeste a mim. A igreja pode se sentar. Agora sim. Desculpa, irmãos, falhou aqui um lápis. Irmãos, vamos colocar de pé em reverência, mais uma vez? Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos mais uma vez neste dia, Pai, que é o dia do Senhor. Graças nós te damos, Pai, por estarmos na tua casa, para cultuar, para louvar o seu nome. Que o Senhor receba, Pai, esses cânticos agora, de bom grado dos nossos corações. A gente sabe, Pai, que mesmo tentando sermos perfeitos, nós falhamos, mas que o Senhor, Pai, vem, meu Pai, para nos completar, meu Deus, e que tudo o que seja feito aqui, meu Deus, na sua casa, seja feito para a tua honra e a tua glória, meu Pai. Meu Deus, neste momento, eu agradeço ao Senhor pelos dízimos e as ofertas, que esses recursos, Pai, financeiros que há juntado na sua casa, seja para engrandecer a cada dia mais a tua obra e para a tua honra e a tua glória, meu Deus. É a oração que eu faço neste momento, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor prepare os nossos corações agora, meu Deus, para que nós possamos ouvir a tua palavra, meu Deus, através do teu servo, Wendel, meu Pai. Muito obrigado por tudo e amém, meu Deus. Muito bem, irmãos. Agora vamos estar fazendo a leitura da pergunta, né, e a resposta. Na pergunta número 127, nosso Catecismo Maior de Westminster, está ali já bem projetado. E vamos estar, então, fazendo a leitura da pergunta e a resposta. Vamos junto. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridades, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encontrando-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Citações? As citações, irmãos, depois procurem estar acompanhando. Irmãos, eu vou estar passando, sim, a palavra para o pastor Wendel nesse momento, para a mensagem, mas eu tive um desejo de que, antes de passar a palavra para o pastor, nós tenhamos mais um momento de oração silenciosa, e, nesse momento, nós vamos estar direcionando o nosso coração diretamente a Deus, individualmente, cada um de nós, para que o Senhor, ou nós, como o barro na mão do oleiro, nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor para estar recebendo a mensagem da palavra do Senhor através do pastor Wendel. Então, um momento de oração silenciosa, depois o pastor vai estar com a palavra.
Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença para clamar ao Senhor que fale aos nossos corações neste momento e que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor para a edificação de todos nós, o Teu povo, ó Pai. Abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que recebamos a Tua palavra como de fato é, palavra do Senhor, e que ela possa modificar os nossos corações naquilo que for necessário, bem como também nos consolar, também nos instruir, nos educar, para que cresçamos juntos em conhecimento da graça do Senhor. Esta graça tão maravilhosa que, como disse o salmista, que lemos aqui nesta noite, é maior do que a própria vida. Esta graça que nos salva de todo o mal, de todo o pecado, que nos faz reconciliar-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Esta graça que nos sustenta todos os dias, para que, por meio dela, possamos alcançar êxito na nossa relação contigo. Sustenta-nos, portanto, ó Pai, agora, e que os nossos corações e mentes estejam devidamente preparados para recebermos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço estas bênçãos, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Nós vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Os dois últimos versículos deste rico capítulo, desta rica carta, inspirada pelo Espírito de Cristo ao nosso irmão, o apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações. Meus irmãos, este texto de Romanos, e na verdade toda a carta aos Romanos, é uma carta que visa contrastar, especialmente nos primeiros capítulos, a relação entre lei e graça. Isto porque os judeus tinham uma compreensão equivocada da lei de Deus. Eles pensavam que a lei de Deus tinha apenas uma função, e esta função era justificá-los diante do Senhor. De modo que, para eles, se o indivíduo, se a pessoa obedecesse toda a lei, literalmente, ela seria, então, salva. Por isso, eles eram extremamente legalistas, ou seja, eles pensavam que obedecer à lei por ela mesma seria suficiente para fazer com que a pessoa alcançasse a salvação. No entanto, quando nós vamos ler a Escritura, até mesmo no Antigo Testamento, nós vamos perceber que esta interpretação judaica sempre foi uma interpretação errada, sempre foi uma interpretação equivocada da Escritura e da relação entre a lei de Deus e a sua graça. Na verdade, a lei de Deus, ela tem um papel muito importante, muito significativo na vida cristã. Aliás, o pastor Calvino, na sua teologia, nas suas institutas, no livro 2, capítulo 7, ele trata a respeito desta lei. E ali ele apresenta três usos, ou três maneiras como a lei ela deve ser utilizada pelo povo de Deus, ou mesmo pelo povo que não é de Deus e que deve também, de certa maneira, se adequar a esta lei. Calvino diz, por exemplo, que um dos usos da lei é o uso político, ou uso civil desta lei. E o objetivo desta lei civil ou político, uso político, é fazer com que o mal seja refreado e promover a ordem na sociedade. Então, nesse sentido, a lei de Deus serve como uma barreira contra a maldade humana, contendo os pecados por meio do temor do castigo, da legislação, da própria lei, que deve promover a justiça externa. E, ainda que os ímpios não obedeçam a Deus de coração, o temor que Deus coloca
nos seus corações pela lei faz com que uma boa lei ou boas leis impeçam, de fato, o agir contrário à palavra do Senhor. Calvino, então, ao escrever nas Institutas, ele diz assim: a lei serve de freio para os homens que não temem a Deus, a fim de que sejam refreados pelo temor do castigo. Então, quando nós, por exemplo, cristãos, clamamos por leis mais duras, mais justas, mais próximas da palavra do Senhor, é disto que nós estamos falando, de um uso civil ou de um uso político da lei. Porque nós entendemos que a lei deve ser um lugar onde as pessoas, de fato, reconheçam os seus pecados, os seus crimes, e por isso, então, o mal seja refreado e a sociedade seja ordenada. Um segundo uso da lei, uma segunda maneira de Deus usar a lei em favor do seu povo, é o que Calvino chama de uso pedagógico da lei. Esse uso pedagógico tem o objetivo de levar o pecador ao conhecimento do seu pecado e da necessidade de Cristo. Nesse caso, a lei de Deus, então, mostra a santidade de Deus para nós e revela, por outro lado, a nossa pecaminosidade. De modo que, quando nós comparamos a nossa pecaminosidade com a santidade de Deus, nós nos condenamos, porque, obviamente, nos tornamos conscientes da nossa miséria, e isso faz com que nenhum de nós deseje ou queira usar os nossos próprios méritos para salvação. Calvino, então, nas Institutas, diz: a função da lei é levar o homem ao conhecimento de si mesmo e da sua miséria, e por isso a lei o impele à busca da graça de Cristo. Então, à medida que nós observamos a lei de Deus, lemos a Escritura ela mostra quem nós somos, ela revela a nossa miséria, ela revela a nossa pecaminosidade e, ao mesmo tempo, mostra a santidade de Deus, e isso cria no coração, ou deveria criar, né, no coração, obviamente, dos eleitos. Isto funciona como parte da própria graça de Deus, que converte, que infunde fé aos corações, deve servir, então, para que nós possamos reconhecer a nossa miséria e nos voltarmos para o Senhor. Então, este é o chamado uso pedagógico. E há um terceiro tipo de uso, que é o chamado uso normativo da lei. Esse uso normativo, ele visa guiar a vida dos crentes regenerados na santidade de Deus. Então, a ideia é, para aqueles que foram justificados pela fé, a lei ela se torna um guia amoroso para a vida cristã. A lei agora mostra o que agrada a Deus e como nós devemos viver para glorificar a esse Deus. E para Calvino, esse tipo de uso, esse uso normativo da lei, é o principal uso na vida cristã. Ele diz nas Institutas que a lei é o melhor instrumento para nos instruir na vontade do Senhor e nos conformar nela. Então, a ideia é que, à medida que o crente regenerado ele toma contato com a Escritura e, portanto, com a lei de Deus, ele deseja agora, pela lei de Deus, alinhar-se no caminho do Senhor. Então, ele se converte dos seus maus caminhos e entende a lei não como uma punição, mas como um guia, como diz Calvino, para conduzir este crente de uma maneira mais acessível, mais próxima, mais íntima com o seu Senhor. Então, apenas para recapitularmos, são esses três usos: o civil, que visa refrear o mal e ordenar a sociedade; o pedagógico, que visa revelar o pecado do homem, conduzindo esse homem a Cristo, isto é, para pecadores não regenerados; e o normativo, que visa guiar a vida cristã, especialmente para os crentes regenerados. Por que isso é importante, irmãos? Porque, à medida que nós conhecemos estes modelos, estes usos da lei, nós conseguimos separar aquilo que tem a ver conosco e aquilo que não tem a ver conosco, ou que se aplica aos pecadores não regenerados e se aplica aos crentes. Por exemplo, quando um convertido, um crente regenerado, ele lê na lei do Senhor princípios a respeito da família, a respeito da relação marido e mulher,
a respeito da relação pais e filhos. Bom, nós olhamos para este texto, esta instrução, não como uma acusação contra nós de que nós não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito, mas nós lemos este texto como uma instrução, como um guia para que, agora regenerados, nós possamos nos ajustar a esta lei e, assim, obedecer ao Senhor em todas as coisas. O não crente, o não regenerado, o pecador não regenerado, ele não terá condições de cumprir esta instrução, porque, para ele, a palavra de Deus, ao invés de se tornar um guia, se torna uma acusação. Ela se torna pedagógica, acusadora. Ela revela o pecado daquele casal, por exemplo, que deveria viver de acordo com a palavra de Deus, mas não tem vivido. Então, isto é importante porque, como dizem alguns pregadores reformados, há uma diferença muito grande entre aconselhamento e evangelismo. Nós entendemos que o aconselhamento ele tem a ver com a vida cristã. Você aconselha crentes. Quanto aos ímpios, você não deve aconselhá-los, você deve evangelizá-los. Por quê? Porque a menos que eles convertam seus corações e aceitem Jesus Cristo como Senhor, a palavra normativa de Deus, a lei didática, não fará sentido aos seus corações. Será meramente um formalismo, ou um tipo de religiosidade formal, que era exatamente aquilo que Cristo condenou daquele partido político judaico chamado fariseu. O farisaísmo era exatamente isto. Era a tentativa de transformar a lei de Deus numa regra absoluta de prática. Mas, obviamente, como nós lemos nos vários textos, eles interpretavam aquela lei de maneira religiosa apenas, de maneira formal, de maneira mecânica, e nada disso afetava os seus corações. Então, por isso, eles faziam algumas coisas da lei, mas desprezavam outras. Como, por exemplo, eles evangelizavam, eles davam o dízimo, eles iam às sinagogas. Então, repare, eram pessoas frequentes às sinagogas, eram dizimistas e eram pessoas que evangelizavam. Se você olha essas três características, você diz, poxa, é um crente. São pessoas fiéis a Deus. Mas Jesus os repreendeu dizendo, vocês fazem isso, mas vocês desprezam outros aspectos da lei, que são, por exemplo, a bondade, a misericórdia e a justiça. Quer dizer, Jesus mostra que o formalismo religioso, ou seja, obedecer à lei do ponto de vista formal, não necessariamente quer dizer que a pessoa tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E, obviamente, nós devemos, então, desde já, também nos questionar com relação a isso. Qual tem sido, então, a minha relação com a lei de Deus? Paulo, nesse texto, ele mostra aqui um dos aspectos desta lei. Paulo está dizendo aqui, no versículo 20, que a lei ela veio para que a nossa ofensa fosse mostrada. Então, Paulo está utilizando aqui aquilo que para Calvino é o segundo uso da lei. A lei de Deus como uma forma de acusar o pecador do seu pecado. Ele diz, a lei veio para que avultasse, ou seja, para que fosse mais bem observada, para que a ofensa se levantasse e todos nós percebêssemos onde estamos, na miséria e no prejuízo em relação a Deus. Quando nós olhamos para a lei de Deus, quando o pecador olha para a lei de Deus, o pecador, então, ele percebe a sua miséria, percebe a gravidade dos seus pecados, e ele, então, não sabe para onde ir. O pecador entra em desespero, e esta é mesmo a palavra que nós devemos utilizar ao evangelizarmos as pessoas. As pessoas sem o evangelho, elas são desesperadas. Não que elas estão por aí gritando, chorando, ou num ataque histérico, não é nesse sentido, mas no sentido de que elas tentam buscar soluções para os seus problemas noutros lugares, porque elas querem uma solução. Contudo, por não saberem o caminho, que é Cristo, elas buscam esta saída, né, esta solução em muitas outras coisas. Esta é a função da lei quando
a palavra de Deus é pregada ao coração. Levar o indivíduo à consciência dos seus próprios pecados e ao seu estado de miséria, ao tamanho da sua ofensa em relação à lei. Contudo, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, depois de afirmar esta verdade importante, ele mostra agora, com a abertura de um período, né, do seu texto, abrindo o seu período com a conjunção mas. Porque nestes versículos, Paulo não quer discutir o aspecto de que a lei veio para, de fato, revelar o pecado. Isto é claro, e ele estabelece isso como um princípio, porque se nós não tivermos a consciência de que a palavra de Deus, ela é a lei do Senhor que revela a nossa miséria, nós não saberemos onde estamos na relação com Deus e talvez até nos consideremos como pessoas boas, pessoas relativamente boas, que poderiam alcançar a salvação por nós mesmos. Paulo, ao contrário disso, ele mostra que a lei revela o quanto a nossa ofensa nos afastou de Deus. E o remédio para todo este problema do pecado foi providenciado pelo próprio Deus. E este remédio é chamado graça. A graça de Deus é exatamente o remédio de Deus para o pecado. E é esta a discussão que Paulo, então, faz nestes dois versos. Paulo quer mostrar que a graça, ela não apenas perdoa o pecador, mas ela também destrona o pecado do coração do pecador e coloca Cristo no lugar. Ou seja, o que Paulo quer dizer é que a graça, ela não é só para a salvação, mas a graça é também para santificação. A graça, ela está do início ao fim. A graça, ela não apenas vem sobre nós para que sejamos salvos, mas ela permanece conosco para que continuemos lutando contra o pecado e assim cresçamos mais e mais em nossa santificação no Senhor. Citando mais uma vez o pastor Calvino, ele disse: enquanto o pecado transborda, a graça se derrama tão exuberantemente que não só vence o dilúvio do pecado, mas o absorve completamente. No outro lugar ele diz: nas máximas da lei, Deus se apresenta como pagador da perfeita justiça e vingador do pecado. Mas em Cristo, o seu rosto resplandece de graça e gentileza para os pobres pecadores indignos. Há um puritano também, o Richard Sibbes, que diz: há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. E o que isso, então, nos ensina? Isso nos ensina, meus amados irmãos, que nós, de fato, não devemos baratear a graça do Senhor. Porque, infelizmente, na nossa geração, na nossa época, as pessoas entendem a graça como uma carta branca para continuar pecando. Como se o fato de Deus ser gracioso para conosco nos dá o direito de vivermos a vida que bem quisermos, porque pensamos que, uma vez que Ele é gracioso, Ele não implicará contra nós a sua justiça. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que a lei revela o império do pecado no coração humano, como nós acabamos de mostrar, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, evidenciar a gravidade do pecado, mas a lei não tem o poder de remover o pecado. Onde há lei, existe maior consciência de transgressão, mas a lei não pode tirar de nós o pecado. Quem tira de nós o pecado é a graça do Senhor. E por isso Paulo, então, completa a frase do versículo 20 com esta introdução de uma nova frase, quando ele diz: mas onde o pecado estava abundante, a graça foi ainda mais abundante. Ou seja, a extravagância da graça de Deus triunfou contra o pecado humano. Então, Paulo não quer dizer, obviamente, que a graça é uma reação ao pecado, mas a graça é uma iniciativa do próprio Deus para que haja um remédio contra o pecado, o nosso pecado, o pecado que é a ofensa principal contra o Senhor. Então, nós podemos, obviamente, imaginar que esta graça, por ser divina, ela é eficaz. E por ser eficaz, ela é irresistível.
A Bíblia nos ensina, como lá em Ezequiel 36, 26, que quando Deus derrama sobre o pecador eleito a sua graça, a sua misericórdia, essa graça transforma o coração. Ezequiel 36, verso 26. Veja que versículo importante para a nossa caminhada cristã. Ezequiel 36, 26. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E o 27 diz: Porei dentro de vós o meu espírito, repare, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, observem, irmãos, que a graça do Senhor, como eu disse agora há pouco, ela não apenas retira o pecado, não apenas nos salva do inferno, mas ela também nos capacita para que continuemos vivendo uma vida que agrada a Deus. Esta graça do Senhor, ela é soberana para transformar os nossos corações lá no início de nossa conversão, mas para permanecer transformando os nossos corações na nossa jornada, na nossa corrida cristã. Ela não depende da nossa vontade, não depende da vontade humana, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, não são aqueles nascidos da carne, nem nascidos do homem, mas de Deus, e depende, como diz Paulo aqui mesmo em Romanos, no capítulo 9, verso 13, depende de uma livre escolha do próprio Deus. Veja o versículo 13 do capítulo 9 de Romanos. Perdão, versículo 16, e não 13. Diz assim: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui, tratando daquela questão Jacó, Esaú, Paulo diz, olha, eles nem tinham nascido ainda, mas o propósito de Deus já havia estabelecido e não dependeu da atitude deles, dependeu da graça do Senhor. Por quê? Porque Deus dá graça a quem Ele quer. A vontade é de Deus. E Deus, então, pela sua graça, destrona o pecado e coloca Cristo no lugar. Veja como Paulo, então, diz o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, repare que o verbo está no passado, o pecado reinou, não reina mais, nas vidas dos crentes. O pecado reinou pela morte, porque a morte foi o resultado, o salário do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o salário do pecado, o resultado foi a morte, tanto física quanto espiritual, e nós, por isso, também herdamos este mesmo salário, este mesmo resultado. A morte veio como consequência do pecado, como reinado do pecado contra nós, mas Paulo agora diz, assim também reinasse a graça pela justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo. Aquela justiça que levou Cristo à cruz para que ele cumprisse exatamente esta sentença de morte contra nós. Nós deveríamos ir à cruz para morrer por nossos pecados. Cristo foi em nosso lugar e ele toma o nosso lugar pela graça. Ou seja, gratuitamente, como Paulo disse também aqui em Romanos, lá no capítulo 3, versículos 21 até o 26, quando Deus propôs no sangue de Cristo a propiciação para que ele mesmo se tornasse o justo e o justificador daqueles que têm fé nele, que têm fé em Jesus. Antes da graça, meus amados irmãos, o pecado reinava no coração humano. Antes da graça vir sobre nós, o pecado governava o nosso coração e governava, inclusive, encaminhando-nos para a morte. Mas, quando a graça veio, a justiça de Cristo começa a reinar em nossos corações e agora, ao invés de nos dirigirmos para a morte, nós estamos sendo encaminhados para a vida eterna. É o que diz o texto, a graça pela justiça para a vida eterna. Se o pecado leva à morte, a graça leva à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo quer mostrar nesses dois versículos que não há neutralidade de governo em nossos corações. Ou nós somos governados pelo pecado, ou nós somos governados por Cristo. Ou o pecado é o Senhor dos nossos corações, ou Cristo é o Senhor dos nossos corações. E isto é facilmente percebido
quando os nossos frutos mostram quem somos. À medida que nós vivemos a vida comum, nós vamos revelando nas nossas ações, nas nossas atitudes, quem é que governa o nosso coração. Se o reinado do nosso coração é Cristo ou se é o pecado. Então, esta é a pergunta que Paulo faz para estes irmãos de Roma. E o capítulo 6, inclusive, depois os irmãos podem ler em casa, na sequência do estudo deste texto, os irmãos perceberão que todo o capítulo 6, Paulo vai exatamente mostrar que, uma vez que nós fomos agora redimidos em Cristo para vivermos pela graça para a vida eterna, não faz nenhum sentido nós permitirmos que o pecado governe os nossos corações. Vejam, por exemplo, o versículo 12 do capítulo 6. Olha o que diz, versículos 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Não ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas vocês devem oferecer o seu corpo a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Vocês ressuscitaram dentre os mortos. Vocês eram mortos espirituais, mas Deus deu vida a vocês em Cristo. Portanto, os vossos membros devem ser a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é um texto, infelizmente, muito mal interpretado, porque algumas pessoas dizem, está vendo? Então a lei não serve mais para nós, a lei, nós não temos de obedecer à lei. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de que nós não mais somos acusados pela lei a ponto de sermos excluídos da presença de Deus por causa desta lei. A lei agora, como nós vimos no terceiro uso que Calvino faz, serve para o crente como guia da sua vida cristã. Uma vez que eu não sou mais dominado pelo pecado, eu sou dominado por Cristo, eu obedeço à lei de Cristo por amor, por gratidão. Eu quero obedecer à lei do Senhor não para que eu seja salvo, mas porque eu sou salvo. Por que então eu devo me tornar um bom marido, um bom filho? Por que eu devo me tornar um bom líder? Por que eu devo me tornar um bom servo? Por que eu devo me tornar um bom profissional? Todas estas respostas nós vamos encontrar nesta instrução de Paulo. Eu devo me tornar melhor em tudo isso? Ou devo santificar a minha vida em todos os aspectos e em todas as áreas? Porque não é mais o pecado que reina no meu coração. Quem reina no meu coração agora é Cristo. Então eu vou à lei de Deus para perguntar o que devo fazer para demonstrar a Deus, para demonstrar às pessoas, para demonstrar a mim mesmo que de fato eu estou caminhando conforme a vontade do Senhor. Então, quando nós abrimos, por exemplo, os 10 mandamentos, nós não estamos ali abrindo uma lei com regras fixas. Não, nós estamos diante de instruções poderosas do Senhor que devem governar a nossa vida. Nós acabamos de ler aqui, por exemplo, um trecho do Catecismo que fala a respeito do 5º mandamento. O 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe, não é? Mostra o quê? Que há uma relação entre inferiores e superiores, há uma relação entre superiores e inferiores, e há uma relação entre iguais. Então, se nós devemos honrar aqueles que são superiores a nós, como nós devemos fazê-lo? E aí os irmãos viram aqui várias instruções retiradas da palavra de Deus, os vários textos, né, que estavam aqui mostrados, que vão atestar, vão confirmar exatamente este nosso dever. O que devemos fazer com aqueles que são superiores a nós? Como um filho deve se comportar em relação a seu pai? Nós vimos aqui como o filho deve se comportar em relação ao seu pai. Por exemplo, encobrindo as suas faltas com amor. Será que nós, como filhos, temos encoberto as faltas dos nossos pais em amor, ao invés de expô-los às pessoas, de ridicularizá-los,
ao invés de expor os defeitos dos nossos pais. Olha só, talvez nós nunca tenhamos pensado nisso, mas é uma maneira de nós vivermos de acordo com o que o mandamento prescreve. E assim por diante, todos os demais mandamentos, sempre haverá o que fazer em relação à lei de Deus, porque, como nós sabemos pelo Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. E a lei do Senhor, ela vem para dar sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela vem exatamente para nos trazer para os crentes os conceitos genuínos e verdadeiros de justiça, de retidão. Então, meus amados irmãos, Paulo está dizendo, olha, não vivam mais como se o pecado governasse os seus corações, porque vocês não são mais obrigados à escravidão do pecado. Vocês agora são livres em Cristo. Vocês não precisam mais satisfazer o pecado. Veja, por exemplo, meus irmãos, aí mesmo no capítulo 6, no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, veja, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? É buscando novas aventuras todos os dias? Não. Novidade de vida é uma vida diferente, nova, transformada. Uma vida transformada pelo quê? Pelo Evangelho. Qual Evangelho? Da graça. Ou seja, nós devemos todos os dias nos lembrar que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida em Cristo, para que nós possamos fazer o quê? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 18 do capítulo 6. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, se antes nós fazíamos ou agíamos de maneira injusta em relação a Deus, se antes nós pecávamos deliberadamente, agora nós não somos mais obrigados a isto. Nós não precisamos pecar. Este é o ponto do final do capítulo 5 e o capítulo 6 de Romanos. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não precisamos mais nos render ao pecado, nós temos agora forças suficientes para vencermos os pecados. E de onde vem esta força? Graça. Por isso nós cantamos aqui, graça sobre graça recebi. Eu recebo graça sobre graça todos os dias para lutar contra o meu pecado, contra os meus pecados, contra os vícios, contra tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. É em Cristo que nós buscamos as respostas para estes nossos conflitos pecaminosos. Então, amados irmãos, veja que aqui, como eu lhes disse, Paulo quer mostrar que o reinado de Cristo deve ser o centro da vida cristã, da vida do redimido. Cristo não é apenas Salvador, Cristo é Senhor. Eu gosto muito desta ideia, que inclusive ela foi muito bem colocada por um pastor teólogo chamado Michael Horton, num livro cujo título é Cristianismo sem Cristo. Ele acusa a nossa geração, né, a geração contemporânea, de se esquecer de que Cristo é Senhor. A geração contemporânea ela foca muito na ideia de que Cristo é Salvador, porque, de fato, as pessoas querem ser salvas, não é? Então, Jesus Cristo salva. Este é o slogan. Jesus Cristo salva. A salvação é sempre, digamos, o ápice da pregação. Mas quase nunca nós pregamos o Evangelho demonstrando que Cristo é Senhor. Nós queremos salvar as pessoas, mas às vezes nós esquecemos de dizer para as pessoas que, quando elas são salvas, ou para que elas sejam salvas, é preciso que elas renunciem a si próprias, ao seu autogoverno, e se derramem em submissão absoluta a Cristo. Enquanto as pessoas não reconhecerem Cristo como Senhor, elas não poderão ser salvas. Enquanto tiver uma pontinha, uma manchinha de autojustiça no nosso coração,
nós não seremos salvos. Enquanto nós pensarmos um grãozinho que quer que seja de que nós temos suficiência para ser salvos, nada feito. Ou nós entendemos que não somos nada, somos servos mesmo, e por isso Cristo é o nosso Senhor, ou a nossa salvação está em xeque, ela está em risco. Paulo quer mostrar, então, que a graça de Deus deve reinar na vida do crente, do novo redimido. Então, irmãos, a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós nesta noite é: Cristo de fato tem governado os seus desejos? Cristo tem governado as suas decisões, os seus relacionamentos? Qual o lugar de Cristo no seu coração? Ou nós ainda permitimos que o pecado ocupe algum tipo de trono, algum tipo de posição de liderança em nossas vidas? Às vezes, por causa do nosso ímpeto pecaminoso, nós dizemos: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu sempre fui assim. Mas não é isto que a graça do Senhor nos ensina, né? Há aquele ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto, né? Ou papagaio velho não aprende a falar, né? Tem alguns ditados assim, mas são ditados que não combinam com a graça do Senhor. Para a graça do Senhor, um pau pode nascer torto e se desentortar, né? Lembra da musiquinha? Eu era um menininho torto, tinha uma casa torta, tudo torto, né? E Deus endireitou. A graça endireita. A graça nos coloca no rumo. A graça nos encaminha. E nós precisamos crer nisso, e não apenas crer, mas orar e praticar os meios de graça para que possamos, de fato, crescer em nossos corações, fazer crescer em nossos corações essa dependência cada vez maior de Cristo Jesus. Igrejas, irmãos, que não proclamam a soberania de Cristo, infelizmente, elas acabam permitindo que o pecado reine. E é por isso que, infelizmente, a gente vê no mundo evangélico muitas igrejas que são cheias de problemas, de pecados, né? Pecados graves, públicos, que não são tratados, não são disciplinados. Por quê? Porque não há graça ali, não há santificação, não há novidade de vida, não há mudança nos corações. As pessoas continuam do mesmo jeito, dando lugar às suas paixões. As pessoas continuam usando os seus corpos como instrumento de iniquidade, ao invés de oferecê-los a Deus. As pessoas continuam vivendo uma vida pecaminosa, mas religiosamente enquadrada naquilo que nós chamaríamos de evangélico, mas que não tem nada de evangélico. O que a gente percebe, então, na palavra de Deus é que a graça ela vai transformar os corações. Se você percebe que a sua vida, ou a vida de outra pessoa, ela não tem sido modificada, ela não tem crescido na comunhão com o Senhor, ela não tem se arrependido de pecados, este é um sinal perigoso. E talvez nós, como crentes, devemos exatamente não apenas julgar a nós mesmos, mas até mesmo ajudar os nossos irmãos. Porque se nós percebemos que há um irmão que caminha conosco durante muitos anos, mas em cuja vida não há mudança, às vezes carregando um mesmo pecado durante anos e anos, e nunca se arrependeu deste pecado, isto pode ser um sintoma, um sinal muito perigoso de não conversão. Porque a graça, ela também capacita, como eu disse, para vencer aquele pecado específico. Então, devemos, obviamente, olhar primeiramente para nós, tirar primeiro a trave que está nos nossos olhos, mas também, ao mesmo tempo, devemos cuidar uns dos outros. E é por isso, inclusive, que Deus usa a igreja como um lugar em que a disciplina ela é exercida. A igreja é o lugar onde nós, como crentes, devemos cuidar uns dos outros. Se há entre nós pecados que precisam ser tratados, nós precisamos tratá-los, em qualquer pessoa que seja. Por quê? Porque pecados não tratados podem ser demonstrações, sinais de uma vida não transformada. E quando nós, povo de Deus, nós tratamos disto, e pela graça de Deus estas pessoas são modificadas, elas convertem dos seus pecados, haverá, com certeza, crescimento no reino do Senhor, crescimento na comunhão, desenvolvimento na fé, porque é assim que a igreja cresce. Lembra de Hebreus, capítulo 12? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos retirar todo o peso, todo o pecado e todo o peso que tenazmente nos assedia para que a gente possa correr
a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Então, se você está com pecados, você não consegue correr. Se a igreja tem membros com pecados, ela não consegue correr. E a igreja não cresce, irmãos. Os reformados, às vezes, eles usam uma justificativa que eu, particularmente, não concordo, que é com relação à quantidade e qualidade, né? Às vezes a igreja é pequena, e aí, para justificar a pequenez da igreja, o baixo número de membros, né, o líder fala assim, nós queremos qualidade, não queremos quantidade. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. Porque a parábola do semeador, por exemplo, o que Jesus fala? Jesus fala que uma semente multiplica 30, 60 e 100. Então, a Bíblia fala de número, a Bíblia fala de crescimento. Mas deve haver um crescimento saudável. Não pode ser um crescimento. O câncer cresce, mas o câncer não é saudável. O câncer cresce rápido, inclusive. Há alguns cânceres que são extremamente agressivos e, às vezes, levam a pessoa à morte em poucos meses. São células que crescem desordenadamente. A igreja, às vezes, também passa por isso. Ela cresce, mas cresce desordenadamente, ou seja, sem a doutrina da verdade da palavra de Deus, e cresce como um câncer. Não há pessoas convertidas ali. Nós queremos que a igreja cresça de maneira saudável, comendo comidas boas, bons alimentos, bom alimento espiritual, para que, por meio dessa saúde espiritual, a igreja, então, floresça. E ela demonstre pelo seu rosto, né, pela sua forma, que, de fato, ela é uma igreja saudável, que agrada a Deus e que vive para a glória do Senhor. Quero concluir, então, irmãos, dizendo que a graça não apenas resolve o problema da culpa, mas ela reconfigura o trono do nosso coração. Se antes o pecado reinava, agora Cristo é o rei do nosso coração e de nossa vida. Então, essa é a obra completa da graça. Ela perdoa o passado dos nossos pecados, transforma o nosso presente, hoje, convertendo os nossos corações a cada dia, e também nos garante o futuro, que é a eternidade ou a entrada nos céus com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero convidar os irmãos para que leiamos juntos os versículos 20 e 21 de Romanos 5. Vamos colocar de pé, porque depois cantaremos o hino. Vamos ler juntos? Romanos 5, 20 e 21. Leamos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Nós vamos cantar, então, o hino 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no
aleluia, toda glória te rendemos, Senhor, aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor, aleluia, toda glória te rendemos, Senhor, aleluia, tua graça imploramos, amém. Queridos irmãos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque de fato nós podemos e devemos confiar inteiramente na tua graça. Como lemos aqui no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os nossos lábios te louvam. E nós, como cantamos agora também, te imploramos graça, porque sem a tua graça, Senhor, não vamos conseguir viver. Que tu nos des graça, ó Deus, para que possamos, em nome do teu Filho Jesus, sempre, ó Pai, caminhar conforme a tua vontade, a tua soberania, o teu poder, e dessa maneira, Senhor, louvarmos e engrandecermos o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos que a tua igreja seja uma igreja agraciada, ó Deus, uma igreja que viva debaixo da graça do Senhor, e que esta graça opere em nós de tal maneira que o pecado deixe de reinar em nossos corações, que nós nos convertamos diariamente, vivamos em novidade de vida, para que o teu nome seja sempre glorificado em nós, por meio de nós e por meio da tua igreja, Senhor. Te pedimos estas bênçãos e também que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria, uma semana de vitórias, uma semana em que a tua graça possa operar em nossas vidas continuamente, a fim de que, ó Deus, rejeitemos as tentações, a fim, ó Deus, de que vençamos as provações, para que, uma vez aprovados, nós caminhemos mais e mais proximamente ao Senhor. Fique conosco, Pai, com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Irmãos, apenas alguns avisos, né, e recomendações. Quero lembrar os irmãos que o Conselho concedeu ao pastor alguns dias, né, de férias, então, esses próximas semanas, até o finalzinho de julho ali, nós estaremos ausentes, né, eu e minha família. Peço aos irmãos que orem por nós, né, nos guardando, nos protegendo. A igreja estará sob a liderança do Conselho, como sempre, representado pelo irmão presbítero Renato, que é o vice-presidente, e os irmãos Renato e André, os dois presbíteros, vão revezar, né, aqui no ensino, tanto da escola dominical, quanto do estudo bíblico, quanto da pregação. Então, eu peço aos irmãos que apoiem, né, os nossos irmãos presbíteros, lembrando, inclusive, daquela orientação que já foi dada aos irmãos em relação ao irmão André, né, porque o irmão André, além de presbítero, é também seminarista, né, e ele precisa ser também observado pela igreja, para que essa observação redunde também numa avaliação, né, posterior da igreja em relação ao ministério do nosso irmão. Então, quero pedir aos irmãos que orem por isso, né? Em qualquer situação, então, procure um dos nossos irmãos presbíteros ou, especificamente, diretamente, o irmão presbítero Renato, que, aliás, não está aqui agora à noite porque está trabalhando, né? Tanto ele quanto o irmão André estão trabalhando, escala, né, de trabalho, por isso eles não estão presentes aqui. Outro aviso importante tem a ver com a Bebel, né? A Bebel, nós temos orientado aqui os irmãos quanto ao estado dela,
e os irmãos Emerson e Lu estão aqui agora à noite, e nos disseram, né, havia uma previsão para que ela recebesse alta hoje, mas por uma necessidade de uma observação maior, né, para que ela saia 100%, né, então ela ainda vai ficar algumas horas ali, alguns dias talvez. Pedi aos irmãos que continuem orando, graças a Deus eles estão muito bem, né, tanto a Letícia quanto a Isabel, não há perigos, né, graças a Deus, é mesmo uma questão de evolução ali, ela nasceu pequenininha, né, em razão da indução do parto, etc. Então, a gente orar por isso. A Lê está muito ansiosa, né, doida para levar sua filhinha para casa, né. Pedro, como eu falei com vocês, está parecendo aqueles zumbis de filme, né, sem dormir, tá acesão, né, mas estão muito cansados, né, mas vamos orar por eles e, com a graça de Deus, nessa semana, eles já estarão em casa, né, Deus possa abençoar também. Os diáconos que estão aqui, pela manhã, a UPA, né, fez uma singela homenagem a vocês, diáconos, pela passagem do dia do diácono, né? Do dia 9, que foi o dia do diácono presbiteriano, e a UPA, então, entregou uma lembrancinha aí, né, filho? Tá lá? Então você podia pegar, porque aí, na hora que... Ah, tá com o seu Wilson. Cadê o seu Wilson? Olha ele aqui. Tá fácil, seu Wilson, ou tá difícil? Ah, então beleza. Então, o seu Wilson é uma lembrancinha simples, né, mas é exatamente para que a gente reconheça, né, o trabalho dos nossos queridos irmãos, né, que militam aí na diaconia de nossa igreja, né. Então, os irmãos que não receberam, o irmão Neemias não estava aqui pela manhã, o irmão Serginho também não, né, e o irmão Alonso que não está porque está viajando, né, está viajando a trabalho. Então, vou pedir o João, filho, ou a Aninha também, que está aqui na ponta, mais fácil, para entregar ali, por favor, Aninha, para o Serginho e para Neemias, representando a UPA. O Serginho está ali. Parabéns. E o irmão Sérgio Paulo? E o irmão Neemias também. Aí fica só o irmão Alonso para receber. Seu Wilson vai guardar ali o do Alonso. Então, nós, mais uma vez, agradecemos, né, os nossos irmãos diáconos e reverenciamos os nossos irmãos, porque são irmãos valiosos, né, na casa do Senhor. Outro pedido de oração também, meus irmãos, para os irmãos, né, como o irmão Edson fez aqui durante o culto, né, ele sentiu o desejo ali, né, irmão Edson? Tem coisa que... eu estou vendo a irmã Calcília ali, ela está bem aqui na... E ela, ao cantar o hino 47, ela cantou todo o hino. Eu estou acompanhando aqui, fiz a leitura labial e ela cantando o hino 47, né? E é porque essa semana os irmãos Alain e Viviane postaram, né, ela cantando o hino. E, inclusive, há até uma questão médica, depois a Viviane pode explicar para vocês, mas há uma questão interessante aí de uma melhora na condição da nossa irmã. Então, vamos orar por isso, né? Ela já está cantando o hino e eu até brinquei com ela ali. Ela falou, mas não pode cantar não, pastor? falei, não só pode, como deve, né? Irmã Calcília, que Deus abençoe a senhora, viu? Sempre. Deus abençoe a irmã. Muito bem, queridos. Temos algum outro aviso da parte do conselho ou que eu tenha me esquecido? Irmão Tiago? Não? Ok. Então, que Deus nos abençoe a todos, né? O irmão Vilmar, eu não posso deixar de... Porque o homem é internacional, né? Então... canadense. Então, a família, né? Irmão Vilmar, irmã Cândida, as meninas, Deus abençoe, viu? Feliz demais de vê-los bem, né? Tá com a gente aí, Deus abençoe os irmãos. Nossos visitantes também, não sei se há visitantes pela primeira vez, acho que não, né? Não. Então é isso, irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente noite, vão em paz, né? Cuidem-se do frio, para evitar resfriados. Deus nos abençoe.